foi. Eu vou dar o meu Sei lá. exemplo. Eu tinha o objetivo de viver de renda. Isso envolveria sair do exército. Era uma coisa que me dava medo, né? Porque eu ia largar uma carreira que eu tinha todo um plano, onde, na pior hipótese, eu iria me aposentar como coronel, talvez como general, era primeiro de turma. Então eu pensava, caramba, isso aqui é o que eu tenho mais medo de fazer, mas é o que eu mais preciso fazer. Porque eu já estava atrapalhando o negócio da Malu na época. Então, as coisas que vieram só porque eu ultrapassei aquele medo. O que você falou, né? O medo te protege de fazer besteira. Exato. Mas também te impede de fazer muita coisa que, se der certo, Sim. é que pode não dar certo. É aquele negócio. Se eu tivesse saído do exército para abrir um restaurante, os meus amigos estavam comentando hoje sobre como eu estaria na pior. Porque eu teria saído, um restaurante talvez desse certo, aí viria a pandemia, eu poderia ter quebrado, É pô. verdade. Só que eu acabei escolhendo um local muito bom, porque eu fiquei doente, mas mesmo assim o trabalho continuou acontecendo. Veio a pandemia, pra quem tinha perfil em rede social, né? Eu não tô falando que a pandemia foi boa, tá? Não é isso. Mas não foi não foi afetado. ruim. O negócio ele continuou rodando. É. Né? Para alguns até rodou até Melhorou. melhor, porque tinha mais gente em casa vendo o que as pessoas estavam fazendo. Então tudo porque eu passei essa barreira do medo, porque dava muito medo. Essa frase, eu acho que é do... Tem um vídeo, eu acho, do Will Smith no YouTube, que ele fala exatamente isso. Então, acho que, se eu não me engano, acho que ele estava em Dubai. E aí eles saíram pra jantar, os amigos e tal. E um dos amigos começaram a beber e um dos amigos falou assim, amanhã nós vamos saltar de paraquedas. E ele tinha medo de altura. E daí, não, vamos. E aí ele foi pra casa, ele conta isso, que ele foi pra casa, acho que é isso mesmo. Ele conta que ele foi pra casa e ele deitou e começou a pensar, o que eu fiz? Meu Deus, eu tenho medo de altura, eu vou saltar de paraquedas, ok? E aí mostra esse salto de paraquedas dele. E no final ele fala isso, ele fala, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Só que até eu chegar na cara do avião e o cara dizer 1, 2, pra quem já saltou de paraquedas sabe, né? O cara fala, vou contar até 3, ele conta 1, 2 e ele te empurra. Então assim, 1, 2. E quando ele saltou, ele fala isso, ele fala, foi a melhor sensação da minha vida. Então acho que talvez seja isso, né? Eu acho que é isso que você falou, o medo ele protege. Mas tem muita coisa que a gente deixa de fazer quando a gente fica paralisado ali pelo medo. Pensa, eu podia não ter casado com o Fábio se eu não tivesse feito aquela prova de 750 metros. Verdade. Mas eu também sou uma pessoa muito da segurança, né? Eu não sou arriscada. Quando o Bruno saiu do exército, inclusive... Eu adiantei acho a decisão em 1 ano. A Malu ela ficou meio... Eu acho em que choque. foi muito difícil pra mim, porque a gente sempre fala, né, que nós éramos juntos, aquela decisão era junta. O Bruno me sustentava na época, a gente tinha um projeto juntos, né? Era um plano em conjunto. E foi muito difícil pra mim, porque eu sou filha de militar, vivi num mundo onde eu tinha muita segurança financeira, e essa segurança financeira acabava me trazendo outras seguranças que vinham com ela. Inclusive, Debs está aqui, e eu descobri isso pela Debs, porque a gente fez um processo de coaching, Verdade. e muita coisa esclareceu e mudou depois desse processo de coaching, que faz uns 5 anos já. 5 anos. Nossa, Faz Senhora, bastante faz tempo. muito 5 tempo. anos. Foi muito bom. Era o nosso primeiro apartamento em São Paulo ainda, eu lembro. Aham. E só pra citar o autor dessa frase, né, que a Ana citou quando veio aqui no podcast, é o George... Vou falar o nome dele aportuguesado, Adair. Mas não é com certeza assim que fala, tá? George Adair, Não é, amor. procurem aí. Não é. Famoso autor e filósofo. Não conheço, né? Mas eu fui procurar quem era o autor. Mas eu ia citar, na verdade, um GIF do WhatsApp, porque eu realmente sou uma pessoa que tem muita... Eu prevejo os próximos passos pra não ter espaço pra dar merda, né? Só que merdas acontecem. Então, tem até um GIF no Instagram, no WhatsApp, que eu uso bastante. Muitas pessoas vão dizer que vai dar errado. Acreditem nelas. Acredite nelas. Então, tem isso. Nem sempre tá do outro lado do medo. Às vezes, o medo, de fato, vai te proteger de uma Sim. cagada. Exatamente, né? O corajoso morre mais cedo. Aqueles filmes de guerra lá do soldado hipercorajoso é no filme. Porque provavelmente na batalha ele acabou morrendo, né? Ou é um ou outro, 100 foram muito corajosos. Sobra um vivo, ele vira o herói. A cena do Tropa de Elite, você é um moleque, é por causa disso, né? Porque o cara é mais corajoso, ele entra lá no meio, não sei do que, do tiroteio, e aí o Capitão Nascimento cata ele e dá uns tapas na cara dele porque ele tá corajoso até demais. Pois é, não, só pensar na nossa evolução, pô. Imagina aquele animal que ele ficou fora da manada, o mamífero fora da manada. Ele era uma presa fácil para os outros predadores. É, isso aí. Então, por isso que é tão fácil, é tão confortável ficar na manada. Sabe quando você fala pro pessoal, escolhe um número de 1 a 10 e o pessoal pega o do meio?
É o nosso instinto de querer ficar no meio da manada. Mas até aproveitando essa questão de metas grandiosas, porque estamos aqui com pessoas que já fizeram provas, né? O Joel foi atleta a nível seleção e quer fazer o Ironman. Você já correu 10 maratonas, ou essa vai ser a 10ª? Essa vai ser a 10ª. Essa vai ser a 10ª maratona. Jesus amado. E a própria prova maratona, para quem não conhece, tem uma história muito interessante, que é de um corredor chamado Fidípedes, era um ateniense, e ele morreu após completar essa distância de 42 quilômetros e 195 metros. Eu adoro essa história. Só que isso foi o final da jornada dele, porque os persas estavam invadindo a Grécia. E aí os atenienses mandaram o Fidípedes até Esparta, que dá mais de 300 quilômetros, se eu não me engano. E você podia mandar um cara a cavalo, só que era uma região montanhosa. Então veja o quanto eles confiavam no Fidípedes. Falou, não, você vai a pé, ou não gostavam dele, né? Nada de cavalo pra você, não. Você vai a pé. Então o cara foi os 300 quilômetros até Esparta. Chegou em Esparta, os espartanos falaram, olha, a gente tá num momento de celebração religiosa, a gente só pode ir depois. Ele voltou sem a garantia de ajuda, foi pra maratona, Atenas Maratona, que era a planície da batalha, 42 quilômetros e 195 metros, lutou, acabou, eles ganharam, só que ele tinha que voltar correndo porque o combinado era, se a gente perder para os persas, destrua a cidade. Eles não poderiam usar a estrutura. Então ele correu sabendo, se eu demorar demais, talvez o pessoal pense, perdemos. Sim. Correu, chegou lá, falou, vencemos e morreu. Caceta. E aí as pessoas querem fazer a mesma coisa que ele. Entendeu? Esse é um ponto muito interessante. Pra quem me segue, já ouviu falar várias vezes, eu não corro. Gente, eu não corro. Não me chamem pra correr, eu não corro. Eu faço um hit no máximo, que é tipo, corre, para. Eu não gosto de correr, então Eu gosto de correr. é isso. A corrida em Santos lá Essa do é uma das P28, eu explicações. pretendo ir. Boa! Eu pretendo ir. Eu não. Mas Boa. até aproveitando essa eu questão posso de que... ir assistir. De que, por exemplo, você era uma corredora desde sempre ou você se tornou uma corredora porque tinha essa meta de conseguir correr uma maratona? Então, na verdade, eu não era corredora. Eu me tornei uma corredora com 30 e... sei lá, um pouco antes de conhecer o Fábio. 30 e poucos anos. E eu comecei a correr porque eu tomei um pé na bunda. Então, eu enfim, era casada e tal. E a história é essa. Eu fui trocada por uma loira de olho azul, magra, maravilhosa. E eu e meu ex, a gente era super botequeiro. E eu tava, tipo assim, uns 16 quilos a mais do meu peso. Daí, quando eu né, tomei esse pé, eu falei assim, ai, gente, eu não quero mais ir pra balada, nem pro boteco, não sei o quê. Eu vou pra academia. E na época eu era dentista. Só que eu moro na Zona Sul, trabalhava na Zona Leste. Então, eu tinha que ir pra academia 4 horas da manhã. Porque eu tinha que sair 6 horas para estar 7 horas lá perto da Vila Matilde. Daí eu falei, gente, eu preciso arrumar uma academia 24 horas. Qual que é essa... acho que nem distância é mais adequado. Qual o tempo que demora esse deslocamento pro pessoal que não é de São Paulo 1 hora e entender? meia, mais ou menos. É, de muita carro, coisa. né? E aí eu falei, vou arrumar uma academia 24 horas e eu vou começar a